Thor, o Mortal, né? O Mortal Thor, número um. Depois da fase aí Thor Imortal, a gente agora se inicia uma nova era, né? Início de uma nova era. Se isso aqui fosse lançado no Brasil, a galera ia colocar aqui embaixo, né? Início de uma nova era. Enfim, hoje em dia os quadrinhos eles não vão muito longe na numeração. E muitos quadrinhos, recentemente, muitos dos quadrinhos que você acompanha aí no Brasil, eles zeraram aqui fora na gringa. E se iniciaram novos arcos e novas histórias e novas fases. Por causa do Batman, que vendeu pra caramba, né? Se eu não me engano, 1.000 milhões aí de quadrinhos. Há quem conteste, mas enfim. E a gente teve também o Capitão América, que agora tá sobre, né, sobre a direção, né, sobre nova direção dos Idars, que também vendeu bastante. A galera reprintou, fez um segundo print, vendeu também. Não sei se vai para um terceiro print, mas enfim, a gente teve o Deadpool, acabou, os quadrinhos dos X-Men, eles todos estão se encerrando agora por causa de uma fase chamada Age of Apocalypse. E os gibis, eles são assim, eles não vão muito longe na numeração, porque a galera que gosta de colecionar a partir do número um. Quem coleciona, ele quer ter todos os números. Então, para ficar mais fácil para vender e mais fácil para as pessoas colecionarem, os gibis, eles não vão muito longe na numeração. E é um grande desafio, cara. Por exemplo, o que aconteceu agora com o Demolidor. O que aconteceu com o Demolidor, o que está acontecendo com o Demolidor, né? A galera encerrou o gibi do Demolidor. Algumas pessoas falaram cancelamento. Não chega a ser um cancelamento, é porque essas fases elas não vão muito longe mesmo. Todas as fases, inclusive essa aqui, né? O Thor Mortal, tem hora e hora para começar e hora para terminar. Tem data para terminar. A galera a galera estende, se fizer sucesso, a galera estende um pouco mais. Se não faz sucesso, a galera encerrou, acabou. No caso do Demolidor, eu acho que a galera agora tá tentando, como o Demolidor sempre foi uma espécie de medalhão, né, e da Marvel, a galera tá tentando dar um caminho certo pro Demolidor agora, que é um grande desafio, cara. O grande desafio dos quadrinhos hoje em dia é você renovar leitor, né? E para isso eles zeram um quadrinho. Então, um moleque hoje em dia tá entrando na adolescência ali, ele viu o Thor no filme, e aí ele viu lá na Comic Book Shop que tá no número um, ele vai, nossa, vou colecionar o Thor. Pro leitor novo, não é um desafio muito grande. Você trabalhar com um personagem que já está aí há décadas, né? Quase tem heróis aí que já estão mais próximos aí de fazerem 100 anos, né? Como é o caso do Superman e do Batman. Mas o grande desafio para o leitor já assíduo, né? O leitor que já conhece, os leitores antigos, é como você vai renovar um personagem, né? Como que você vai renovar com esses leitores, né? Continuar com esses leitores. Uma coisa seria, né, estagnar o super-herói no mesmismo, que eles faziam antigamente. Antigamente os heróis eles não se modificavam muito, não se distanciavam muito da cronologia deles e tudo mais. Mas eu acho que a partir dos anos 80 a galera começou a usar mais, começou a dar característica. Foi quando começou a ter reboot de super-herói, foi quando começou a ter mais a retcons. Na verdade, até antes mesmo. Por exemplo, a gente teve heróis que eles eram diferentes. Por exemplo, na DC, né, a gente tem a galera da fase de ouro, que o Jason Quick, né, que é o Flash da fase dourada, e aí depois na fase na era de ouro, depois a gente teve a era de prata, e depois a gente teve a era de bronze. Mas eu acho que na era de bronze, né, depois da era de bronze, foi uma época onde os heróis se modificaram bastante mesmo, e foi quando eles começaram a sacar que não dá para manter um super-herói do jeito que ele é para sempre, porque isso não renova leitor, e também deixa o personagem monótono para quem está seguindo já o personagem há anos e anos.
Então, hoje em dia, a galera faz isso. E aí, o grande desafio é como mudar um super-herói e agradar, né, o leitor antigo e agradar os leitores novos, né? Que é o caso agora do Thor Mortal, né? Agora a gente tem o Thor Mortal. E é bem ousado esse novo quadrinho do Thor. Ele trabalha com essa ideia, né, do Thor mais mortal, né, o Thor gente como a gente, que é uma onda que a galera tá seguindo nos quadrinhos, né, depois do Batman CLT, a gente tem aí o Thor trabalhador da construção civil. E esse quadrinho, né, não vou fazer uma resenha, mas vou contar um pouquinho da história do quadrinho, né, o quadrinho começa com o Thor assistindo televisão, e aí ele tá falando em norueguês, ou não sei qual que é a língua que o Thor fala, e num apartamento bem muquifo mesmo, um apartamento bem barato, fazendo comida, né, uma vida de mortal mesmo. E aí ele vai e sai para procurar emprego, que a gente precisa pagar a conta, né? O apartamento é muquifo, mas tem que pagar o aluguel. E aí ele tem aqui uma vizinha sexy, que é, cara, clichê de roteiro. Você vai encontrar isso em muitos filmes, em muitas narrativas. O cara que mora num muquifo e que tem uma vizinha sexy. Enfim, aí ele encontra essa vizinha sexy que tal, que tá conversando com ele, né? Que já tiveram contato aqui, né? Muito embora ele seja novo no apartamento e tal, ele meio que tá desmemoriado, também clichê total, né? Perdeu a memória, não sabe quem ele é direito, ele não sabe que ele é o Thor, e chamou ele por um nome aqui que eu esqueci, mas enfim, e aí ele encontra esse outro personagem que é chamado Luck, que eu não sei ainda quem que ele é, que raios de ser que ele é, que ele não, né, que Elo, porque ele tem um diálogo aqui com a menina, que ela fala, então você é um desses caras, né, ele fala, aí o personagem, né, o Luck, né, ele fala que, eu também sou uma dessas minas, né, então ele deixa aí a sexualidade dele dupla, não sei se não binário ou bissexual, não importa, ela também cita, né, então você é um deus, né, e é um deus ou uma deusa, e aí ele fala, não, eu sou uma mentira. Enfim, diálogo muito louco e misterioso aqui desse quadrinho, e aí, aparentemente, esse personagem mora meio que na rua, e ele consegue $5 dela, através de uma charada lá que ele propõe para ela, e para poder comprar comida, né, para poder comprar um almoço, tipo esses carinhas, esses noinha que pede dinheiro para comprar almoço, no caso dele talvez até para comprar almoço mesmo, né, mas a gente sabe muitas vezes o que essas galera de rua quer dinheiro para comprar almoço, que tipo de almoço que eles querem. E aí o Thor vai procurar emprego, né, ele vai procurar emprego, e ele chega lá numa construção, né, da Roxxon, né, que é uma empresa que a gente conhece dos quadrinhos da Marvel, Roxxon, e tá tendo uma greve, e aí ele descobre que o cara quer contratar ele mais outras pessoas ali, né, contratar eles para eles furarem a greve, para eles poderem, né, trabalhar no lugar dos grevistas, e com um tipo de contrato meio obscuro e tudo mais. E aí o Thor, cara, isso não tá me cheirando muito bem, isso não é honesto, os caras estão fazendo greve, a gente vai ser... Aí tem um cara que fala, a gente fura greve, então... E aí o Thor meio que fala, não, cara, de boa, então, não quero esse trabalho. E aí o Thor sai fora, e os outros caras que estavam com o Thor ali, eles meio que compraram a do Thor também, né? Agitador aí, político. E aí os caras falaram, quer saber de uma coisa? A gente também não quer não. Eu não quero não, cara. Isso daí é desonesto. É desonesto com a galera que tá fazendo greve. E aí o cara fica puto, né? Vai lá, olha, mano. Fala pros capanga, ele tem uns capanga ali, meio que intimida os trabalhadores também. E uns capanga que tem o símbolo do Thor, né? Eles estão com o símbolo do Thor. Eles falam que o símbolo do Thor
é força e tudo mais, e não sei o quê, que é uma coisa que às vezes acontece, né? Que a Marvel, de vez em quando, eles criam super-heróis que são interpretados de uma maneira totalmente diferente, principalmente por um viés político totalmente diferente do que eles gostariam que fosse, que foi o caso do, por exemplo, do Justiceiro, que a galera começou a usar o símbolo do Justiceiro, os trampistas, né, acabaram que usando o símbolo do Justiceiro para invadir lá o Capitólio e tudo mais. E é mais ou menos isso, né? Tipo, os caras, eles acham que o deus nórdico é um símbolo, é meio que usado pelos fascistas, né? Meio que usado como, o deus ariano, né? Então é meio que uma crítica aqui à supremacia, né? A supremacia branca, né? Eu acho, minha opinião. Mas enfim, o lance mais aqui é a questão mesmo do direito do trabalhador, né? E o direito do trabalhador de fazer greve e tudo mais. E, enfim, né? Não metam política no meu quadrinho. Mas aí o Thor vai embora e os caras vão lá dar um couro no cara, no Thor, né? Ou no cara que supostamente é o Thor. E ele pega o meu gato. O que você quer? Tá, depois. Aí o Thor vai lá e usa o seu martelo, né? O martelo do socialismo aí, do sindicalismo. E acaba entrando em confronto aí com os capangas do cara lá da construção que queria contratar os trabalhadores para furar a greve, né? Enfim, cara, e aí o gibi acaba com o Thor aqui, vocês, né? Vocês querem sentir a força do Thor, né? E aí ele meio que manifesta aqui meio que o poder do Thor no final do quadrinho. Não sei onde que isso aqui vai dar, cara. Não sei se isso aqui vai vingar, o que isso aqui vai ser. Mas é um novo começo e um novo começo diferente do Thor Imortal, que começou lá lutando com Toranos, uma coisa meio de deuses mesmo, né? Uma coisa de uma linha mais voltada para Deus, e aqui parece que a galera tá trazendo o Thor pro chão, né? O Thor pra nossa realidade, uma coisa que meio que tá em moda, né? O Batman CLT, o Superman lá, que os pais dele são trabalhadores do campo, e agora a gente tem o Thor, né, sindicalista, e o Thor lutando aí pelo direito dos trabalhadores da construção civil, né, cara? E é isso, cara, o lance é esse, o lance que é esse, a galera entra nesses dilemas de como, né, como que eu vou renovar, como que eu vou criar algo novo, e a gente tem um grande desafio aí pro Demolidor, né, como que vão criar um Demolidor que foge, que seja inovador, mas não tanto, né, não. Eu lembro que uma vez eu fui numa aula de roteiro de um diretor de cinema chamado Rui Guerra, diretor do Cinema Novo, um workshop que a gente teve uma vez com ele, e ele falou uma coisa que é bem interessante, assim, não seja tão à-vanguarda, né, que ninguém vai te entender, e não seja tão comercial, né, que você seja ordinário. Então você tem que encontrar ali um meio termo, né, e essa que é o lance hoje em dia, como inovar, mas não inovar tanto que ninguém entenda, que fique uma bosta, e como fugir do velho, como fazer um Demolidor que não seja, né, um Demolidor aí do Frank Miller, né, um Demolidor do Bendis, um Demolidor de outros autores aí que seguiram como Demolidor, como renovar, né, como criar um Demolidor novo que agrade, né, e que não seja tão longe do Demolidor antigo, mas que também seja algo novo. Enfim, esse vídeo foi para falar aqui do Thor, né, o Thor sindicalista, e para trazer essa questão também, né, dos quadrinhos hoje em dia, esse grande desafio nos quadrinhos que é não encerrar, né, com um super-herói, não acabar com o super-herói de vez, mas não ficar seguindo cronologias, né? Não ficar preso à cronologia. Como eu fiz um vídeo falando sobre isso e é muito complicado, né? Como seguir uma cronologia sem seguir uma cronologia, né? É complicado e a galera tem esses desafios aí. Vamos ver como é que vai ser
qual que vai ser o do Batman. O Capitão América tem sido muito legal. Esse último Daredevil, o último Daredevil foi uma bosta, né? Esse último Deadpool, esse último Deadpool foi legal, né? Que a galera trouxe aí a filha do Deadpool e transformou a filha do Deadpool em uma heroína e mataram o Deadpool. Desculpa o spoiler, pouca gente vai chegar no fim desse vídeo mesmo, então o Deadpool morre, então o Deadpool volta e enfim, cara, é como fazer, né? Como trazer coisas novas para o massa velho, né? Como trazer coisas novas, como renovar e renovar com os leitores novos e agradando também aos leitores antigos. Grande desafio aí, né? Grande desafio para a modernidade, a nossa contemporaneidade aí no mundo dos quadrinhos e dos super-heróis. Um abraço para vocês. Não se esquece que se você não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça de se inscrever. Quem não é inscrito, dá um like, compartilhe e comente. Dê um joinha aí, me apoie. Colecionation.